Nós vamos abrir, então, rapidamente o debate, pelo pouco tempo que nos sobra, e falar um pouco sobre esse assunto todo depois. Não, meu comentário muito rápido, Serquis, quando você faz aquele comentário sobre a leitura da imprensa estrangeira, eu concordo que a imprensa faça nisso, mas o investidor em si, ele é mais, digamos, objetivo do que a imprensa. Quer dizer, na verdade, o que você tem hoje em relação ao investidor é, primeiro, a liquidez no mercado mundial continua muito grande, ou seja, há recursos disponíveis. Até os Estados Unidos subir mais os juros, há recursos disponíveis. Então, a leitura do investidor estrangeiro, mesmo os jornais, a imprensa colocando isso, é de que, na verdade, primeiro, quer dizer, aplicar no Brasil, trazer recursos para o Brasil, é relativamente pouco dentro do que existe de recursos para aplicar no mundo. E, segundo, de fato, isso foi dito por um sujeito da Eurásia, até numa entrevista na Globo News, foi uma entrevista muito interessante. É um Brenner, que é uma das empresas que mais é lida pelos investidores, fazendo análise do mundo. Ele diz assim, não, o Brasil é o único país no mundo que está fazendo reformas no momento, porque, de fato, o Marcelo colocou, quer dizer, a Argentina melhorou, mas não está fazendo grandes reformas. Não é? A Rússia, acho que investir na Rússia deve ser coisa para quem, de fato, tem estômago grande, forte, porque, de fato, não é o cleptocapitalismo na Rússia é uma coisa impressionante. Então, efetivamente, os investidores olham o Brasil nesse sentido. Quer dizer, agora, claro, existe essa questão de 2018, porque, de fato, em 2018, então, mesmo passando uma reforma da Previdência desidratada, mas como o ministro Marcelo colocou, o importante na Previdência, essa é uma reforma permanente, ou seja, e eu acho, e não falei isso assim, mas só para deixar claro, acho que o que está muito importante hoje é que o debate é hoje público. Hoje todo mundo no Brasil sabe que existe uma coisa chamada, contra ou a favor, que existe uma reforma da Previdência e começa a pensar que essa é uma coisa importante, coisa que tinha sido esquecida pelo governo Dilma, pelo governo Lula e até pelo governo Fernando Henrique, quando não conseguiram. Então, acho que é só me lembrar o seguinte, quer dizer, existe, de fato, a possibilidade, se houver essa continuidade, de que você tenha, de novo, um ciclo não tão forte de crescimento ou de investimentos. Era só para completar isso. Obrigado. Antes de passar, o Carlos já está inscrito, não sei se alguém mais quiser, Maria Emília e eu vamos ficar prestando atenção. Eu gostaria de colocar só na mesa aqui um debate sobre isso, quer dizer, o grande foco, naturalmente, da Federação das Fundações e Associações é como é que a gente sobrevive a esse turbilhão, não é? E eu levanto o seguinte, em primeiro lugar, o que foi apresentado pelo IPEA é uma queda de fluxo, por exemplo, de investimentos federais grave. Isso é grave do meu ponto de vista, porque, na verdade, praticamente não existem políticas públicas regionais no Brasil em matéria de terceiro setor, sociedade civil. Na prática, o que você tem, quando você tem a constituição desses conselhos, é que você tem políticas estabelecidas fora do executivo, fora da liderança do executivo federal, por via dos conselhos, e vem de fundo a fundo, financiando e fazendo com que os municípios apliquem uma política que seja uma política nacional decidida em fóruns grandes. Então, o secretário de Assistência Social do município do Rio de Janeiro quase não tem nenhuma autonomia. Ele tem que empatar dinheiro para poder receber o dinheiro federal, é isso que acontece. E para fazer o quê? Para fazer o programa federal. Então, quando você fala que o fluxo federal cai, você está falando junto cai o fluxo municipal e o fluxo estadual necessariamente. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento disso aí não é só porque eu acho que a crise engana um pouco o caso. Nós temos uma outra crise, que é uma crise legislativa, uma crise regulatória. O marco regulatório, a Lei 13.019, que entrou em vigor no dia 31, teoricamente, dia 31 de julho de 2014, paralisou o fluxo de recursos federais. Então, a gente sai de 9 milhões para entrar em 3,5 milhões. Foi isso que você apresentou. E aí, esse é o problema. Veja só, senhores, a gente está falando de um fluxo de recursos federal em programas sociais importantes, relevantes, professor Cunha, por exemplo, de proteção ao trabalho infantil. Sai de quase 9 para quase 3,5 milhões. Com isso daí, a gente vê qual a nossa possibilidade de resilição no Rio de Janeiro. Bem, um grande financiador de projetos aqui, assim, aliás, como todo o Brasil, era a Petrobras. Com a commodity indo para baixo e o petrolão acontecendo, a Petrobras, naturalmente, se retrocedeu assim, antes da sua formação. Vejam, ciência e tecnologia pagam um preço caríssimo por conta disso aí. A formação profissional pagou um preço caríssimo por conta disso daí. E até programas culturais, programas sociais, estão pagando um preço caríssimo por causa dessa retração, que não necessariamente é tão econômica quanto política. Ela tem um impacto político gravíssimo nisso daí.
O segundo elemento disso é o seguinte: então, como é que o Rio de Janeiro vai conseguir voltar à tona? Como é que a nossa região consegue manter projetos sociais, projetos culturais, porque, afinal de contas, a cultura aqui é um valor, inclusive, econômico forte. Não sei, né? Veja, fala assim de reforma tributária. A reforma tributária vai conseguir chegar a algum canto? Eu sei que ela não chega a 2 rincões. Não há reforma previdenciária possível de ser mantida se ela alcançar o judiciário e o MP. Eu estou errado. Isso é grave, porque isso mantém a disparidade existente entre esses negócios previdenciários. Se a gente está falando de reforma tributária, afeta o terceiro setor, significa dizer, a gente vai continuar nesse quadro se a gente não tiver uma política forte. Um outro elemento disso daí é o seguinte: nesse quadro de falta de poder no Estado do Rio de Janeiro, aliás, em todos os estados da Federação, mas no Rio de Janeiro, com o ex-governador preso, com o governador atual sendo acusado, né? Com câncer e seu sucessor com câncer também. Veja, nós temos uma retração necessária, com o MP entrando na justiça para poder tirar as isenções concedidas no Estado. Eu estou falando, vamos lá, botar o quadro de novo. A União Federal decresce do seu fluxo de recursos, significa dizer que o município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro decrescem do seu fluxo de recursos para os projetos sociais. 2, a gente não tem veículo de transmissão disso daí, porque o marco regulatório praticamente cortou o fluxo de recursos, porque agora só tem para assistência social, saúde e educação, porque ainda são por via de convênios. 3, até agora há pouco tempo, eu ouvi dizer que 1 ou 2 novos acordos foram celebrados segundo a lei nova. Quer dizer, então, a lei nova parou o recurso. Deve ter mais, mas a lei nova parou o recurso. E agora a gente está vivendo uma retração das isenções, o MP entrando na justiça para quebrar as isenções. Bem, o que quer fazer? Numa crise econômica, num Estado que vive fortemente influenciado pela commodity do petróleo, com crise de commodity, sem fluxo de recursos vindo, você está falando para o empresariado que provavelmente você vai tributar a doação e que provavelmente você vai caçar uma potencial benefício fiscal para o doador. A minha pergunta é: como é que você vai viver? Como é que você vai conseguir implementar as suas coisas? Essa é a minha grande pergunta. Como é que você vai conseguir manter o projeto no fim da Baía de Guanabara? Como? Eu acho que é uma dúvida que a gente tem que colocar na mesa, e essa é a grande preocupação da federação nesse momento. Eu gostaria de passar, não sei se vocês vão conseguir responder. O Carlos foi o ex-subsecretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, também ongueiro louco, né, da RITS. Obrigado. Super rapidinho. O Paulo, você falou exatamente o que eu ia, assim, muito melhor do que eu ia falar. Era a minha questão final aqui. Mas, rapidinho, eu sou o Carlos, eu trabalhei com a RITS, que é a Rede de Informações do Terceiro Setor. Eu trabalho com o Terceiro Setor desde 92, e nos últimos 6 anos eu fui da Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro, do município, e nos 2 anos anteriores eu fui do Estado, coordenador de cooperativismo do Estado. De janeiro para cá, eu estou basicamente atuando, auxiliando algumas organizações do terceiro setor e alguns municípios voluntariamente. Estou fazendo uma consultoria dentro da área, justamente na questão de como manter as organizações vivas e funcionando e atuando nesse cenário. O professor Cunha foi ótimo. Eu gostei muito das apresentações. Deixa eu só voltar um segundo. Paulo Rausch, primeiro, parabéns. Excelente esse encontro aqui. Foi uma aula. Hoje foi um dia muito, muito bom, muito produtivo. A apresentação do IPE, eu fiquei com mais dúvidas que eu vou voltar para você em um segundo. Mas aí foi legal que depois eu escutei tudo. O professor me elucidou aqui o cenário econômico. Finalmente entendi como é que a gente chegou aqui. Finalmente, foi uma aula aqui que eu fiquei babando. Eu queria ir ali, mas não fui. Falei, eu vou ficar aqui até o final. Depois, o Serquis me falou aqui bastante da realidade política também, nessa questão. As entranhas do monstro, perfeito. Da nossa baleia. O ministro, ele trouxe, claro, essa luz das experiências dele e a filosofia, que também me esclareceu bastante. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, aí voltando para a apresentação do IPE. Você fala de um crescimento, né, das organizações do terceiro setor. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, se a gente
será que esse crescimento, essas organizações são, é uma pergunta mesmo, elas estão ativas? Elas funcionam? Porque eu só vejo as organizações fechando. Eu estou com uma dificuldade, eu estou há 5 meses direto nisso, só nisso, trabalhando para captação de recursos, para manter vivo, para capacitar, profissionalizar a organização do terceiro setor, e as pessoas, a gente não consegue. É uma dificuldade muito grande. Então, isso era uma dúvida, né, se elas são realmente ativas, ou elas têm uma dificuldade para encerrar. Tipo, quando você quer fechar uma empresa, né, você não consegue fechar a sua empresa também, então você também, de repente, não consegue fechar a sua organização. Né? É isso, era mais ou menos isso que eu fiquei pensando. O Perhaus tinha falado que nesse momento de crise, né, que quando a gente mais precisa estar presente, é o momento que a gente tem menos recurso para estar presente. Então, é isso, como é que a gente sobrevive, o que a gente faz? Né? É isso, que você falou muito bem, Perhaus, parabéns. É isso, obrigado. Além dessa questão de captação de recursos, da inexistência dele, né, que já é um problema seríssimo, nós temos também, que o ministro até pode nos ajudar aí a responder, temos também a grande oneração no controle administrativo financeiro das organizações, principalmente nas suas questões de prestações de contas e obrigações acessórias. Somos tanto quanto uma empresa o é. Nós temos que fazer DCTF, tem que fazer DIRF, tem que fazer RAS, tem que fazer... Isso custa muito dinheiro, porque temos que manter contadores bem pagos, porque são as obrigações públicas que passam a ser feitas pela iniciativa privada. E o terceiro setor faz a mesma coisa. Qual solução para isso? Porque isso vai desonerar, sem sombra de dúvida de errar, sem medo de errar, vai desonerar nossas organizações em até 40% dos seus recursos, se não mais, muitas vezes, certo? Por quê? Captamos recursos para tratar de assuntos ecológicos, de assuntos culturais, de assuntos N, voltar para a sociedade, voltar para a sustentabilidade, certo? E, no entanto, estamos com quase 50% dos nossos recursos captados para isso, pagando despesas administrativas, financeiras e fiscais. Isenção não é isenção. Imunidade não é imunidade. É dar o direito a quem está trabalhando dentro de uma construção social, cultural, ecológica. E não vendendo banana, fazendo serviços diversos, turismo, nada disso. Nós estamos buscando devolver, ou melhor, distribuir aquele recurso pelos clamores da sociedade, que é grande parte responsabilidade do governo. E, no entanto, esse governo nos faz fazer coisas que eles deveriam estar fazendo. Nossa fiscalização tinha que ser outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós podíamos até fazer um relatório anual, ou de que forma for, certo? Para prestar conta dos recursos ali aplicados. Mas não é só dos recursos, é trazendo um relatório, efetivamente, das ações realizadas, metas alcançadas, menores carentes saindo da carência, certo? Distribuição do conhecimento cultural dentro do país, aumento da capacidade educacional, das preservações das nossas reservas. Isso é que tem que comprovar. O governo tem a obrigação de nos cobrar isso. E não uma DIRF, uma RAS, uma DCTF, que são para empresas, entendeu? Que estão contribuindo com impostos. Você tem que saber em que tamanho essa empresa está atuando para poder contribuir esses impostos.
Nós não contribuímos impostos, os nossos impostos são só da parte trabalhista, que é uma obrigação de todo mundo, porque o trabalhador tem que ter seus direitos garantidos. Mas, mesmo assim, pode-se fazer um relatório diferenciado, sim, para essa sociedade que não tem recurso para ficar pagando essas despesas altíssimas, administrativa, financeira e contábil. Obrigado. Bom, a gente passou o tempo, vou fazer uma menção bem breve à questão do Carlos. Obrigado, Carlos. De fato, as organizações ativas, dois pontos. Eu posso separar organizações inativas, esse é um ponto bem importante. A RAS permite se olhar organizações inativas e centenas delas começaram a reclamar por estarem fora da plataforma, porque estavam ativas, embora declarando inatividade na RAS. Então, controlando por ativas ou incluindo inativas, a frequência é crescimento. Mas o ponto importante é que esse dado de crescimento até 2014, e é possível que 2016, 2017, quando a RAS estiver disponibilizada, ou a Receita Federal organizar e disponibilizar os dados, a gente possa ter algum decréscimo. Uma coisa que a gente está analisando agora é a taxa de natalidade e mortalidade das OS6, que são ambas muito altas, tá? Então, quer dizer, de fato, e um ponto importante que tem ali incluído, tal como a nova legislação prevê, organizações com religioso. Ali é um problema porque não é qualquer organização religiosa, qualquer igreja, mas a gente não consegue ainda fazer um filtro, tal como a cooperativa social, você não consegue definir claramente o que é cooperativa que se enquadra na nova definição de OSC e o que não se enquadra. Isso é um trabalho de filtragem, refinamento da base que a gente está por construir, né? Não. Deixa eu dizer. Não, eu queria dizer duas coisas. Uma é que uma parte desses problemas de recursos, evidentemente, é a grande crise. Essa nossa crise, em 2015, 2016, nós caímos, em termos de PIB, PIB per capita, 9%. Isso é pior do que a crise de 29 e 30. E é inédita no Brasil, quer dizer. Então, realmente, o governo estadual e federal não tem nenhum recurso. Agora, uma parte desses pedidos aí é a Receita. A Receita também está querendo se aproveitar um pouco do problema de todo mundo para realmente dar a sua bicada atual ou futura. E as bicadas da Receita são muito burocráticas, quer dizer, em vez de realmente facilitar o pagamento, os empresários reclamam mais da dificuldade de pagar do que do próprio pagamento, porque eles levam mais, eles têm que ter um número de advogados para poder realmente, porque a Receita vai criando novas coisas, e nós, então, é a Receita Federal, mas nós temos 27 estados, então, unidades, ao menos. Então, realmente, agora, uma última coisa também que eu queria dizer, que eu esqueci de dizer aqui, que, hoje em dia, eu trabalho para duas empresas, mas sou sócio ou dirigente em 11 associações de caráter civil, começando pela Associação Comercial, o Instituto Brasileiro de Concorrência Ética, a Santa Casa da Misericórdia. Essa aí realmente está sofrendo mais do que a Procriança Cardíaca, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o PEN Clube, o Fórum Nacional, aliás, que vai se realizar agora quinta e sexta-feira, a Fundação Getúlio Vargas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Clube Regata do Flamengo.
Que esse está bem. Não, é só uma pequena observação. Eu espero não ter soado muito pessimista na minha colocação, mas eu acho que a gente tem um certo dever e até a possibilidade, uma vez desvinculado da necessidade de ter medo de perder voto, né, a gente pode, de fato, ser mais sincero com as coisas. Então, eu acho, por outro lado, que a crise, aquele ideograma chinês da crise, quer dizer uma dificuldade e uma oportunidade. Então, a oportunidade ela existe. E acho que uma das coisas mais importantes, o Marcílio acaba de passar por ela, é a questão de se reduzir o peso que a burocracia tem sobre as empresas e sobre o terceiro setor. Quer dizer, o Brasil é um dos países mais absurdamente regulamentados que existe no mundo, né? A dificuldade que você tem para qualquer questão, não é só tributária também, mas registrar uma empresa, fazer uma ata. O Paulo conhece aí um drama que o think tank que eu dirijo, a gente demorou quanto? Mais de 9 meses para registrar uma ata num cartório, que é o meu, que vocês também provavelmente devem sofrer na mão dele o tempo todo. Quer dizer, eu acho que uma situação feita que o Brasil vive agora devia ser, enfim, eu vejo que a crise econômica é como se fosse uma tempestade natural, entende? Ela tem o seu tempo, ela vai passar, certamente. Eu acho que vai demorar uns 2, 3 anos. Eu acho que vai demorar uns 2, 3 anos, ela vai passar. No entretempo, realmente, muito sofrimento, muita dificuldade, muito perrengue, mas se poderia ser um momento que se aproveitasse, entende, para trabalhar em cima do chamado custo Brasil, se trabalhar em cima do peso absolutamente opressivo da burocracia, de 1001 regras que não servem para nada, 1001 entrepostos de achacamento, mecanismos que estão ali só para criar dificuldades e para poder vender facilidades, e que eu acho que um momento como esse, ele é uma oportunidade para se fazer isso. Mas eu não vejo esse tipo de movimentação. Não vejo esse tipo de movimentação. Eu vejo o Estado burocrático se fortalecer. Então, com esse negócio aí, agora esse elan do Ministério Público, né, são o capa e espada, porque tem uma coisa que a imprensa alimenta muito, é a história da fiscalização. Não tem esse problema, não, tem que melhorar a fiscalização, foi uma falha da fiscalização, tal coisa assim. Então, a ideia de um Estado cada vez mais controlador e de órgãos com grande autonomia, cuja função seja, de fato, fiscalizar, e regras que precisam ser criadas para dar mais... Quando, na verdade, o Brasil é um país com cipoal de regras, regrinhas, sub-regras e tudo, que, de fato, sufoca a atividade das empresas e, certamente, do terceiro setor. Em relação ao que você falou, eu tenho que responder. Vou dizer o seguinte, que eu passei da época em que eu estava disposto a dar a minha vida pela Revolução. Isso aí foi nos anos 1969, 70, eu estava disposto a morrer na luta contra a ditadura. Eu não estou, realmente, nessa altura do campeonato, 66 anos, eu realmente quero contribuir o que eu puder, o máximo possível, para melhorar as coisas no Brasil, mas não estou disposto a fazer coisas que, de fato, não estou mais a fim de fazer. E fazer política partidária é decidida, portanto, eleitoral, e uma não existe sem a outra, sem partido você não é candidato. E o partido serve, basicamente, no Brasil, infelizmente, para as pessoas poderem ser candidatos. Então, eu realmente não quero mais esse negócio na minha vida. E não me sinto menos ativo e menos criativo e menos transformador da realidade do que antes. Até acho que os meus esforços hoje são mais eficazes, né? E é engraçado porque
Uma das coisas que eu fiz foi montar o lobby no Congresso Nacional, recentemente, pela ratificação do Acordo de Paris. E a gente conseguiu ratificar o Acordo de Paris na Câmara e no Senado em menos de 2 meses. E o Brasil foi o primeiro país de grande economia a ratificar o Acordo de Paris. Então, o que eu dizia a título de pedra, pô, eu nunca consegui aprovar porra nenhuma aqui quando eu era deputado, e agora que eu não sou mais, sou apenas um lobista dos assuntos climáticos, eu consegui. E em relação à rede, você me desculpe, mas eu não vejo diferença nenhuma da rede em relação a outros partidos similares. E também, depois de ter coordenado a pré-campanha dela em 2010, durante quase um ano e tudo, não acho, e uma grande vivência, acho a Marina uma extraordinária líder da sociedade civil global, não vejo ela como uma pessoa talhada ao exercício do poder a nível de presidência, uma coisa assim. Acho que se ela tivesse o mínimo de cacoete nesse sentido, deveria ter sido prefeita de Rio Branco, governadora do Acre, ter tido pelo menos uma experiência executiva, coisa que ela sempre evitou, e não acho ela uma líder política, capaz de um pensamento estratégico, capaz de tomar determinado tipo de decisão que você é obrigado a tomar, porque, de fato, o Max Weber, ele falou uma vez uma coisa que o Vargas Llosa até botou como epígrafe do livro dele, quando ele fala da sua incursão pela política. Ele foi candidato à presidência do Peru, segundo turno perdeu para o Fujimori, que depois virou ditador. O Vargas Llosa colocou essa epígrafe, e o Max Weber disse o seguinte, que, em síntese, é mais longo do que isso, mas eu vou sintetizar, que em política nem sempre o bom faz o bem e o mal faz o mal, com L. Né? Nem sempre, que às vezes pode acontecer o contrário, né? De um mal estar na origem, um homem mau estar na origem de alguma coisa que acaba gerando um bem na política, e vice-versa. E o vice-versa, a gente sabe que um prefeito extremamente, um homem extremamente decente, da melhor qualidade humana, que é o Saturnino Braga, faliu o município do Rio de Janeiro, em 1988. Então, cuidado. Eu acho que uma coisa é o carisma, uma coisa é a capacidade de expressar certas ideias, certos sentimentos. Eu acho que ela tem uma coisa importantíssima, que é uma capacidade de transmitir a questão ambiental para uma população mais pobre, coisa que o pessoal de mais origem, classe média, tem dificuldade, e, sobretudo, é a única liderança realmente progressista do mundo evangélico. Agora, entre isso e você olhar para aquela pessoa e achar que ela tem a capacidade de ser presidente da República, são outros 500, entende? Essa discussão tinha que ser longa, né? Bom, boa tarde. Eu sou Simone, diretora do Instituto Brasileiro de Biodiversidade. Passei hoje o dia inteiro escutando, ouvindo, que eu acho que exatamente a proposta era isso, era trazer profissionais, pessoas com diferentes formações. E o que eu acho que eu gostaria de dizer, depois de ouvir tudo isso e estar aqui com a cabeça fervilhando, e com um grande desafio, porque o BRBio, né, o Instituto, ele está no 4º ano de vida, então é uma organização recente, né, mas com grande base de cientistas, né, exatamente para fazer toda essa conexão e essa comunicação do conhecimento científico para a sociedade. Mas acho que a resposta que a gente mais busca aqui para a sociedade civil organizada, e que eu venho enxergando no dia a dia, hoje nas conversas, é o fortalecimento da sociedade civil organizada. Então, eu acho que é exatamente tudo que foi falado em vários momentos, da necessidade de organização, de disciplina, de criatividade, de idealismo, que está faltando no mundo, e que as organizações que têm isso, né, ou na sua história,
mais antiga ou recente precisa resgatar. Então, acho que é um resgate, na verdade, que a gente está falando, de perseverança, de virtude e de esperança. Eu acho que isso é feito muito através da comunicação, então, e da união. Né? Então, quando a gente une os diferentes setores, os diferentes atores, a gente tem a possibilidade de criar, de inovar e de buscar junto essas soluções. Então, como reduzir despesas, que a gente sabe que é um problema real, né? Rotineiro das organizações. Então, tem saídas. A gente tem que só estar junto para poder pensar nessa saída e poder exatamente pedir por isso. E eu acho que a FUNPERJ, eu vou repetir, que para o BRBio foi muito feliz esse encontro, né, assim, identificar essa federação que pode estar fazendo isso, e eu acho que a gente tem a obrigação de se reunir e estar discutindo isso mais vezes, não só nas câmaras técnicas, porque é dali que a gente vai, aqui que a gente vai estar encontrando essas soluções e essas saídas juntos. Muito obrigado. Mais alguém? Porque, de fato, nós já avançamos no nosso horário, meia hora. Talvez seja a hora da gente acabar. Agradecer muitíssimo aos palestrantes, o professor Luiz Roberto Cunha, o professor Marcílio Marcos Moreira, Alfredo Sirquis, o nosso grande líder, inclusive líder de sociedade civil mesmo. Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente hoje durante o dia inteiro debatendo. A gente tem um volume de informações grandes para debater. Acho que é um volume, por exemplo, só nesse quadro de agora, saber que a gente já está em recuperação econômica, que talvez o principal momento já tenha sido perdido, mas com uma desmesura política, um desarranjo político que talvez impeça o fluxo de recursos públicos, significa dizer que a gente talvez tenha que estruturar, talvez, quem sabe, né, no debate interno, um veículo melhor de comunicação com o setor privado no Rio de Janeiro, para saber como é que a gente vai passar por esse momento. É um exemplo, né? Nós temos um dever de casa a fazer. Agora a gente tem que voltar para dentro, né? Dar um pé de novo, conversar entre nós, saber qual a proposta que a gente tem como federação para levar. E eu agradeço muitíssimo a presença de todo mundo aqui nesse debate, que isso daí vai certamente alimentar muito essa discussão. Muito obrigado para todos.